Começando mais um Chablau, sempre trazendo pessoas interessantes aqui, né? A gente sempre fala um pouquinho sobre tudo, mas muito sobre nada, né? A gente gosta de trocar essas ideias e, como eu falei, essas pessoas interessantes, maravilhosas, com histórias. E a gente trouxe um artista hoje incrível para conversar um pouquinho com a gente. Ele que é da área da tecnologia, e eu acabei de descobrir isso, eu não sabia. Estamos falando de quem? Henrique Portugal, uma salva de palmas! Só daquela trilha fake, assim, não é isso? É isso mesmo. E aí, Henrique, tudo bom? Pô, cara, obrigado pelo convite, viu? Muito legal. Estúdio maravilhoso esse estúdio, viu? Legal, né? Muito delicioso. Muito bom. Muito bom. Henrique, que história é essa que você é da tecnologia, você não é da música, mano? Se a música veio depois? Não, na verdade, eu toco desde os 5 anos. Família inteira do meu pai, todo mundo toca. Festa de Natal na família do meu pai, não liga som. Fica um piano lá e vai trocando. Meu primo, meu pai faleceu tem pouco tempo, mas meu pai tocava, meus tios, meu irmão. Então era coisa. Então a música começou muito cedo na minha vida. E eu formei economia e trabalhava numa empresa de informática. Eu era analista de sistemas, mas sempre com a ideia, falei assim, se a música me der uma chance, eu vou. Eu paro de fazer cálculos aqui e vou pra lá. Aí eu, já era casado, implantava sistemas no Brasil inteiro, inclusive aqui na Avenida Paulista, implantei alguns sistemas aqui na Paulista, e Brasil inteiro. Aí quando o Skank deu certo, a gente assinou o contrato com a gravadora, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara, eu tô saindo. Eu vou realizar o meu sonho. E aí eu mudei tudo, mas já, obviamente a gente não esquece a tecnologia, né? Ainda mais música, que é uma coisa alta, hoje em dia, principalmente, altamente tecnológica. Sim. Que louco, velho, que louco. E aí, quando deu estalo, você teve aquele esquema assim, vou ficar um tempo em 2 empregos e depois eu vejo. Ou não, você já falou, tchau. Yuri, cara, você sabe que eu tava falando com um cara hoje de manhã, eu tava tomando um café com ele, falando sobre isso. Eu tenho que agradecer muito o meu ex-chefe, que primeiro o presidente da empresa, que se chamava Fernando Matos, eu trabalhava hoje chama ArcelorMittal, mas era Belgo Mineira e a parte de tecnologia, chama Belgo Mineira Sistemas. Fernando, o presidente, porque ele cedeu o primeiro computador para o Skank usar no show, era da Belgo Mineira Sistemas. Ele deixou um notebook, tinha uma plaquinha de patrimônio embaixo da Belgo Mineira Sistemas. Ele assinou um contrato de comodato, então, que disparava sampler, essas coisas todas. Era um computador da empresa. Cara, quero o que é isso? Isso é 93. Cara, você já tinha um notebook que disparava sampler em 93? 93. E como você ligava o áudio, assim, que mal lhe pergunte? Porque não, era a época dos kits multimídia ainda, né? Tinha as MPU 401, né? Eram as placas que tinham na época que você fazia essas coisas. Tinham as placas externas. Ó, eu comecei a ver sampler mesmo sendo usado no Brasil, não tô falando no... 93, a gente disparava sequencer, ok? 94, a gente já disparava sampler. Sim, mas aí você tinha os machines. Mas eu digo em computador, eu acho que a primeira vez que eu vi em computador, porque você tinha lá Holland, né, que disparava. Isso. A década de 80 cheio dos programadores de música ali e tal. Mas de computador, que você apertava play ali mesmo, eu acho que eu só fui ver isso em 98, 97. Só pra você ter uma ideia, a primeira turnê do Skank, eu tinha um DX7, que é um teclado da Yamaha super clássico. Eu tinha um DX7-2, que foi um teclado que foi lançado em 87. E eu importei uma placa que transformava o DX7 no multitimbral, que você podia colocar vários sons ao mesmo tempo, e tinha um sequencer. Então, a primeira turnê do Skank, quem disparava a bateria eletrônica, disparava teclado que tocava e tal, era através de um DX7. Aí, em 94, aí a gente começou a disparar, finalzinho de 93, 94, a gente começou a disparar com esse computador. E aí o Dudu Marotti apresentou os samples pra gente, e aí o disco Calango, que tem Pacato Cidadão, Proibido Fumar, Jack Tequila, Te Ver. Aí a gente já usava os samples no show, disparando, usando 2 samplers da Holland, que era o S750 e o S770. Isso era uma coisa super inovadora. Inovadora, era revolucionário, porque você tinha uma qualidade no palco, né? Exatamente. Porque antes era só pra estúdio, coisas que você conseguia só estúdio, você tava levando pro palco. Né? Exatamente, tô falando isso de 30 anos atrás. Pô, então assim, o TI acabou te ajudando nessa... Muito, mas não é só eu não. O Haroldo também sabe muito. Mas era basicamente eu e ele que a gente sempre comandou essas coisas, essa parte eletrônica do Skank. O Haroldo também veio da área do TI, não? Cara, o Haroldo é um cara muito... Ele é genial e ele é muito engraçado, porque qualquer coisa que ele pega,
ele quer desmontar. É. Só que na hora de montar, acaba sobrando alguma peça. É maravilhoso. Ele Adoro. faz igual o modelo Elon Musk, que fala que a melhor peça é aquela peça que você não precisa usar. Então o Haroldo vem, desmonta e na hora de montar acaba sobrando alguma coisa e continua funcionando tudo. Então significa que não precisaria estar lá, né? Exatamente. Então, Maravilhoso. Haroldo Inovador, em Eu- 1993. Haroldo, um abraço pra você. Eu tenho uma história muito parecida. Eu tenho um Fusca, eu que faço a manutenção do meu Fusca. Desmontei o carburador porque ia limpar, tava sujo. O carro não pegava depois, Haroldo. Eu tive que ligar meu amigo que é mecânico pra ir lá em casa pra botar o carro pra funcionar, velho. Que vergonha. Que vergonha. E era tão simples, parecia Então a minha história com tecnologia, ela passa muito por isso. E Skank ganhou muito prêmios de inovação tecnológica. A gente chegou a ganhar um Leão de Ouro em Cannes de social media, que é um projeto que chamava Skank Play, junto com o pessoal aqui de São Paulo, que era um coletivo, até um abraço para eles, que chamava Don't Try This. O coletivo era esse. Eram 2 caras geniais daqui de São Paulo, que a gente criou, a gente sincronizava 6 telas do YouTube, isso em 2012, eu acho, por aí. A gente sincronizava 6 telas do YouTube, onde cada tela tinha, por exemplo, uma tela era eu tocando, a outra o Haroldo, a outra o Lelo tocando, a outra o Samuel tocando guitarra, e 2 telas eram o Samuel fazendo um dueto com ele mesmo. E as pessoas podiam tirar uma dessas telas e criar um videoclipe único daquela música. Nós criamos 60 mil videoclipes. Era impressionante. Cara, e é louco, porque o YouTube ali, né, ele surgiu acho que em 2006, mas 2007, só que 2007 foi quando a gente começou a ter acesso pro YouTube. 2007 para 2012 são poucos anos, então assim, vocês... Não, a internet era 2 mega, cara. Como é que você montava isso? Cara, e 2012 nem faz tanto tempo assim, a internet era 2 mega ainda, né, o negócio Era foi 2 rápido mega. o crescimento, né? Caramba! Cara, eu não lembrava disso, sabia? Mas esses detalhes, eu acho que a história... Por isso que eu falo muito assim, eu acho que a maioria das coisas que eu tinha que fazer, assim, na música, eu já fiz, a maioria delas. Agora eu quero muito me divertir. Então por isso que eu vou gravando com os amigos, Leone, que virou um grande parceiro de canções. Outro dia a gente tá fazendo uma conta, a gente já fez 7 ou 8 canções juntos. Ele vai lançar uma parceria minha com ele agora. Eu vou lançar esse ano ainda mais 2 parcerias com ele. Aí eu gravei com o Leone, gravei com o Frejá, uma música que ficou na gaveta durante 20 anos, que chama Chuva. Mas a gravação foi feita 20 anos atrás ou a música tava A ali? música foi feita há 20 anos atrás. E a gente nunca tinha gravado. Aí num show em Belo Horizonte, do Frejá, eu fui, ele falou assim, pô, tá aqui na minha frente, meu parceiro, Henrique Portugal, que gravou no meu primeiro álbum solo. Aí eu parei, pensei, eu falei, parceiro? Eu falei, cara, parceiro? Eu falei, caramba, é mesmo, a gente fez uma música há 20 anos atrás. Aí eu liguei pro Mauro Santa Cecília, que tinha escrito a letra. Falei, Mauro, o Mauro é parceiro do Frejá em várias canções, uma delas, a Por Você, aquela Por Você, né? Que é linda. E a história, para quem ele escreveu, é mais genial. Mas isso aí o Frejá que vai contar ou o Mauro que vai contar. Uhum. Aí eu liguei para ele e falei, não, a música tá aqui, ela chama Chuva. Aí eu gravei com o Frejá, chamei o Frejá para cantar. Gravei com o Marcos Valle, meu ídolo, que é um gentleman, Marcos Valle. E essa música agora que vou lançar, que é com a Zélia Duncan. A Zélia Duncan gravou com você a música No Meu Paraíso. Ela não gravou comigo, eu sou parceiro dela. Ah, vocês fizeram juntos. Fizemos a música. E você que gravou. E eu que gravei. Eu até liguei para ela, até mandei mensagem para ela. Ô Zélia, você não quer cantar comigo, não? Aí rolou aquele silêncio, né? Às vezes ela nem leu a mensagem, eu achando que ela falou assim, Mas depois a gente cantei uma outra que eu fiz com ela também, depois a gente divide os vocais na outra. Tá bom, Zélia? Combinado assim? Que legal. Pô, você tá mal de amigos, hein, mano? É Frejá, é Zélia. Viver, cara, divertir, entendeu? Fazer coisas boas, viajar, aí vou gravar no Rio, venho aqui gravar em São Paulo, gravo em Belo Horizonte. O que eu acho mais interessante de uma carreira tão longeva e tão exitosa, né, como a do Skank, é chegar num ponto e falar assim, cara, eu acho que o meu ciclo de tentar provar o que eu posso fazer, que seja compor, que seja gravar, que seja tocar em lugares... Pô, o Skank tocou em quase 20 países, principalmente por causa de Garota Nacional. Garota Nacional levou a gente pro mundo. Tem um disco, na verdade um disco é uma caixa da Sony, que chama 100 Years, que fala os 100 anos da CBS junto com a Sony. Isso mundial. Isso. Aí tem vários
essa caixa são vários CDs, com músicas que foram sucesso na CBS e na Sony. A única música brasileira que está lá é Garota Nacional. Que louco. É muito E legal. conta como cara. foi naquele momento do lançamento de Garota Nacional. Ela é 98, 96. 96. Ela saiu, acho que não me engano, em abril de 96. E como foi? Você sabe, assim, eu vou falar até do dia que a gente compôs ela. E fiz a demo e tal. A gente tava no estúdio, a gente tinha um estúdio que era na casa do Haroldo, né? No fundo da casa dele. E sabe aquela coisa, assim, chegou a letra do Chico Amaral, né, que é com toda aquela história, né, dissertação, aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível, com seu vestidinho preto, indefectível. Detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como ninguém. Beleza. Cara, em 15 minutos a música tava pronta. 15 minutos. Aí, sabe quando você olha assim e fala assim, cara, isso é legal. Isso é diferente. E aí a gente... o álbum foi lançado em 96, mas essa música a gente mixou ela no Mosh, no estúdio Mosh aqui em São Paulo. Eu lembro, é famoso ali na zona oeste, acho Isso, que é. perto da TV Cultura. Ali, Isso, do lado ali, Barra Funda, Isso, do fundo da Barra Funda ali. exatamente. Hoje não está mais lá, o estúdio já fechou, mas um grande abraço pro Oswaldo, que era o dono lá do Mosh. E a gente mixou com o Luiz Paulo Serafim, que mixou muita coisa, muitos sucessos do Brasil, que seja de sertanejo, que seja de MPB e tal, num sábado à noite. E essa música saiu primeiro, ela como single, né, que as gravadoras faziam aquele CDzinho promocional para distribuir para as rádios, e a gente foi para Nova York para mixar o resto do álbum. A gente mixou em Nova York o resto do álbum e ficava de lá recebendo as notícias. Pô, eu tô falando de 96, não tinha celular, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Tinha nada, era telefone, olha lá. É famoso, eu queria fazer I'd like to make a collect call to Brasil, quer dizer, eu quero fazer uma ligação a cobrar pro Brasil. Você ia no telefone público, você falava com a família assim, né? Então eu falava assim, a música tá subindo, a música tá funcionando. E é muito interessante, assim, quando você às vezes compõe uma música, você não sabe até onde ela vai. Tem muita gente que fala assim, depois que você lança uma música, você perde o controle sobre ela. Você não sabe o que aquela música pode significar na vida das pessoas. Como é que ela pode mudar. Garota Nacional, poxa, foi primeiro lugar na Espanha. A gente tem página da Billboard. Contando assim, sei lá, 4º lugar na Itália. A gente ganhou o disco de ouro do Samba Poconé no Chile. Pô, a gente tocou num ginásio em Barcelona que eu até ano passado... Eu fui em Barcelona para ver o show do Elton John, a turnê dele de despedida, né? E ele tocou no mesmo lugar que o Skank tocou, que é o Palau São Jorge, que é onde o Brasil ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona. Pra quem não conhece Barcelona é muito parecido com Belo Horizonte, aquela coisa reta e no final tem um barranco. Igual BH, tem um barranco, só que o barranco deles lá é chique, né? Então, aí tem um estádio olímpico em cima, tem esse ginásio e tal, que fica do lado do estádio olímpico. E aí eu fui lá ver o Elton John, tem até no meu Instagram falando isso. Falei, pô, o Skank tocou aqui. Você vê 15, 20 mil pessoas cantando Garota Nacional num outro país. Cara, isso é marcante. Isso é internet, hein? Já tinha internet, mas assim, não era a internet... Não tinha não, cara. 96, eu lembro que eu usava, mas era aquela discadinha e você só tinha basicamente e-mail. Isso, era a única coisa que você... Como é que chamava o trem? BBS. Que era linha de escada. Linha de escada. Mas você começou cedo, você é de 84 que você falou? Eu comecei com 12 anos de idade, eu já usava. Porque eu tinha um amigo, o irmão dele trabalhava com tecnologia e ele trabalhava num provedor de internet. Foi acho que o primeiro ou segundo provedor de internet que tinha. E era uma coisa muito restrita, pouca gente tinha. Muito pouco. Muito pouco. Você tinha já alguns sites... Só que era o Netscape que a gente usava, acho que era Netscape que a gente usava naquela época. E a gente começou em 96, eu lembro da gente já acessar a internet, mandar e-mail. A gente já tinha era um embrião. Só que você não acessava notícia ainda, música menos, né? Não tinha essa coisa gráfica, né? Não. Era praticamente linha, comunicação, oi. Aí esperava, tudo bem. Aí veio o ICQ, lembra do ICQ? O ICQ é maravilhoso, né? Então, o sucesso de Garota Nacional é totalmente pré-internet. A gente tocou no festival de rock, é sensacional. Isso foi bem depois, que é o Roskilde, na Dinamarca.
que é um festival maravilhoso. A gente tocou no Orange Stage, que é o palco principal do festival. Então, assim, voltando ao início da conversa, a gente fez muita coisa e eu quero me divertir, assim, porque uma carreira longeva dessa, ela te toma muito tempo. Então, o que eu acho legal que eu tenho feito é exatamente gravar com amigos, pessoas que eu quero entender como é que ela trabalha. E, por exemplo, eu estou fazendo um projeto com o Charles Gavan e com o Jorge Israel. Que legal. Que é exatamente um mineiro, um carioca, um paulista, um judeu, um espírita e um cristão, um corintiano, um flamenguista e um cruzeirense, Kid de Abelha, Titãs, Skank, mas é tudo pop rock. Então, estas coisas que elas para mim atualmente, elas assim, tô muito mais para me divertir e eu fico feliz vendo o público se divertindo. Então eu lancei meu álbum de canções gravadas com estilo de big band, muito mais assim, o que eu gostaria de escutar de músicas que eu gosto no formato big band. Então foi por isso que eu gravei. Então eu tenho esse formato da Solar Big Band, que é para uma coisa bem divertida, a galera fala que é o bailão do HP. Que eu acho que é um pouco isso. A vida, ela chega num ponto, falando no caso da maturidade, cabelos brancos, barbas brancas, barba branca, né? Que é um pouco divertir, cara, sabe? E chamar os amigos pra divertir. Então, falar com você aqui é uma coisa extremamente agradável, que é exatamente contar um pouco dessa história. Uma história tão longeva, né? Que normalmente você vem na rádio... não, fala na rádio, fala da música nova, tchau, valeu. Aí você volta 2 anos depois. Agora é outra música nova. Não, vamos conversar. Vamos gastar um tempo falando de coisas legais. Que você, Yuri, o Skank teve algum momento especial na sua vida, igual você está falando. Que seja a importância aqui da rádio para a vida do Skank. E, a gente já jogou bola. Entendeu? A gente tem essa foto de você jogando bola na fazenda. Isso. É isso. Então, assim, chega uma hora e fala assim, vamos parar de correr um pouco? Vamos fazer coisas legais e que façam mais sentido do que simplesmente fazer negócio? É isso. Minha fase atual, ela é um pouco isso. E você falou que você curte essa pegada Big Band, que você gostaria de ouvir. Como você faz o show? Você leva uma Big Band? Como você montou isso quando você vai se apresentar? Eu fiz aqui em São Paulo, num teatro, aqui que fica na esquina da Alameda Santos com Augusta. É Unimed, Teatro Isso, Unimed. Teatro Unimed. Eu tinha 5 metais no palco e eu disparo, que a gente chama VS, com mais 5. Pô, então você tem um naipe gigantesco. Que naipe você coloca? Trompete, trombone, sax? Os arranjos são para 2 trompetes, 2 trompetes? 2 sax e um trombone. Ah. Quem escreveu foi o Tiquinho, que é o trombonista do Funk Como Le Gusta. Mas a gravação eu fiz no Rio de Janeiro com Gessé Sadoc, com Rafael Rocha, que é trombonista, Marcelo, saxofonista. Então, é muito legal. Eu já lancei 4 canções que estão disponíveis em todas as plataformas e tem mais 3 que eu ainda vou lançar. Deve ser provavelmente esse ano ainda. Então, no total, eu gravei 7 canções. Mas no show, cara, no show é o show de 1h30, 2 horas, com canções que vão de El Dia Que Me Queiras a... Deixa eu ver aqui. Como é Grande o Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Mas tem Maybe I'm Amazed, do Paul McCartney. Your Song, do Elton John, que eu até brinco que eu fico falando assim, galera, eu sou Elton John brasileiro, pô. Toco piano, canto, uso óculos. Usa óculos. Entendeu? Eu sou Elton John, pronto. Quadradinho igual ele, né? Combinho assim e tal. Como? Cara, é divertir, sabe? Viver um pouco sem... não vou falar sem limites, não, mas com mais tranquilidade. E quando você vai tocar um Roberto Carlos, você puxa um jazzinho ali pra tocar, tipo, como é grande o meu amor. Como você toca com uma Big Band, um Roberto Carlos? É sensacional, cara. Porque, olha só, eu sempre gostei de banda de música, essa coisa de pom, 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 da rua, metais, né? Sempre gostei disso. Eu morava em Santa Teresa, em Belo Horizonte. A minha rua era de frente para um colégio militar.
Então eu passei todo ano, mais ou menos agosto, é a banda da escola que passava na porta da minha casa, ensaiando para o desfile de 7 de setembro. Então eu passei minha vida inteira, todo ano, aí passa, lá vem a orquestra do Colégio Tiradentes, tocando, beleza. Adorava isso, eu adoro a intensidade. Aí em 2019, e no Skank sempre teve muito metais. Aí em 2019 eu fui com meu filho para New Orleans. Nossa, aí você foi pra capital. Bicho, aí assim, é Big Band versão rock, né? É. Porque os caras são punk, né? Eu falei, eu quero isso. Eu gosto disso. Então a ideia é uma Big Band meio como é que ele chama lá, gente? O guitarrista do Stray Cats, que tem lá até esqueci o nome dele. Que tem um projeto dele que é assim. Então a minha Big Band é uma Big Band mais rock, assim. Então, por exemplo, eu gravei Proposta do Roberto Carlos, que ainda vai sair, que é bem intensa. E tem um álbum do Frank Sinatra, de Big Band, que chama, eu recomendo para todo mundo, que chama At the Sands, que era um local em Las Vegas, que é um disco que o Frank Sinatra cantando, a orquestra do Country Bass, regida pelo Quincy Jones. Nossa. Bicho, é um negócio sensacional. E de uma intensidade que eu falo assim, isso é legal. Isso pra você ver ao vivo, você fala assim, bicho, isso é emocionante. É você ser intenso e depois você acalma. Então quando você pensa de Roberto Carlos, como é grande, né? O meu amor, né? E eu te proponho com barítono. A madrugada. É você brincar um pouco com a música, sabe? Acho que a música atualmente ela tá com um problema que ela tá produto demais, ela virou muito produto. Ela tem que voltar um pouco a ser arte. E a arte passa essa brincadeira da intensidade, da interpretação, do artista que sobe no palco, ele ser um pouco personagem. Entendeu? Acho que a música precisa um pouco disso, ela sair um pouco dessa métrica de plataformas de streaming, que não, tem o skip rate, a música curta aqui, não sei o quê, papapá. Falo, não. Ok, tem esse modelo de música, como sempre teve no mundo. A música nos anos 50 era assim. Se você pegar, adoro Beatles, tá? Mas se você pegar o início dos Beatles, assim como o início dos Stones, eles eram boys band, cara. Cabelinho certinho, não sei o quê, terninho. Oh, my love. Depois eles se rebelaram e mostraram a que vieram. Beleza? Tudo certo. Então, assim, a música ela tem que voltar a ter mais esse lado arte, interpretação, para que você possa chegar num show e falar assim, bicho, que legal, voltei feliz para casa. Do show, né? E escutar uma música, igual, por exemplo, gravei Olha, do Roberto Carlos. Pô, gravei Cordas em Chicago. Com o Matt Jones, que hoje é o cara que faz as coisas pro... esqueci, cara, quem tá falando. Um cara... John Legend. Hoje ele faz as coisas do John Legend. Então, assim, eu sou um cara de música. Gosto. E procuro fazer da melhor maneira possível. Claro. Você vai fazer Você tá fazendo alguns shows, né? Mas você Sim. pretende rodar o Brasil inteiro com essa tour de Big Band? Também tocando as músicas como No Meu Paraíso, que você fez com a Zélia? Essa daqui você toca em Big Band? Né? Formatinho Big Band? Toco ela no show. Mas como eu não lancei, ela ainda não está no show. Eu toco no show, por exemplo, a música que chama Impossível, que é o primeiro single que eu lancei, que eu tinha um contrato com a BMG, que eu lancei, que ele fala muito... porque eu não era cantor. Eu nunca quis ser cantor. Foi uma coisa que apareceu na minha vida, muito por incentivo da minha mulher. E eu gravei Olha pra ela, que tá disponível em todas as plataformas. Então, essa minha transformação de um cara que tocava do lado, ir pro centro do palco, como diria a nossa amiga Adriana de Barros, falou assim, você era meio assim ali, meio de campo, lateral, agora você virou centroavante, né? Eu falei, mais ou menos isso. E agora eu gostei desse caminho. Então eu falo muito, olha, eu sou o cara do piano e voz. Adoro tocar piano, adoro contar história. Então tem algumas músicas que são em formato Big Band, mas as músicas de estúdio, elas são mais um formato pop rock, que é a minha história, é a minha origem, né? E essa No Meu Paraíso, que é a minha parceria com a Zélia, é uma coisa que
tem uma cara meio de Rio de Janeiro, assim, dos anos 60. Que é aquela coisa gostosa. Que eu acho que é a fase talvez mais legal do Rio de Janeiro. Ali Mas tem quando... um pouco de bossa nela, não? Não, não tem muito, não. A bossa de japonês, talvez. Aquela bossa dura. Mas não tem muito de bossa, não. Mais de Rio de Janeiro, anos 60, assim. E o que o Rio nos anos 60 é uma coisa muito... Você tinha uma parte ali de arquitetura que funcionava muito bem, uma parte musical que o Brasil era referência mundial, entendeu? Uma cidade muito bonita. O Rio era muito forte, mundialmente falando. Então a gente teve uns holofotes muito fortes ali. E, então, assim, eu gosto disso. Eu vejo o Rio, eu gosto desse Rio de Janeiro. Gosto muito de ir pro Rio. Não sou um cara que entra no mar, não. Adoro sentar ali em Ipanema, no Leblon ali, cara, só sentado ali, olhando o pôr do sol. Mineiro, né? Mineiro é de cachoeira, né? Não é de praia, né? Mineiro, assim, você tem dois tipos de mineiro. Aquele que ama a praia por não ter. Então, assim, eu quero praia, eu quero praia, eu quero praia. E aquele que não gosta porque nunca teve e já tá acostumado, né? Então, assim, eu converso com amigos assim, vou ir pra aí e tal. Vamos descer pra praia? Porque aqui é do lado do Salvador. Então, assim, eu vou pra aí, vamos descer pra praia? Eles sempre pedem. Tipo, vamos descer pra praia? Eu gosto da liberdade da praia e da democracia da praia. A praia é muito democrática. Belo Horizonte é uma cidade de clube. E clube, pra você frequentar clube, você tem que ser sócio. Então, só de você precisar comprar uma cota e ter que pagar uma mensalidade, já há uma seleção natural ali. A praia não, a praia é uma coisa democrática. Então é legal, eu gosto de ver aquela democracia, aquela mistura. E o respeito, né? Hoje, isso é uma coisa extremamente importante. Gostei disso. Você estava falando aqui, um pouco antes da gente começar a entrevista, sobre mercado corporativo. Você também toca em mercado corporativo e como funciona isso? Esses shows que a galera faz, corporativo, esse tipo de coisa, você tá falando? Como eu trabalhei numa multinacional, existe todo o que a gente chama de os códigos. O que é importante, né? Porque uma coisa é você ir fazer um show, você está mostrando às vezes um trabalho novo, você vai numa casa de show e as pessoas compram ingresso e aí vão assistir o show. A outra coisa é você ser contratado para fazer um show num evento de uma empresa que quer gerar um certo um entretenimento ali, né? Uma certa descontração no ambiente corporativo. São ambientes muito diferentes. Então, às vezes você toca num resort, que é uma coisa mais solta, ou você toca numa festa de uma empresa de TI que 90% do público é homem. Né? Então, é outro ambiente completamente diferente. Eu faço isso porque eu já dei muita palestra e continuo dando muita palestra sobre até montagem de grupo, né? Porque uma banda, na verdade, é um casamento sem sexo, né? Uhum. E aí você tem que... Só tem a parte ruim, né? Não, cara. Eu sou um cara de grupo, Por isso que eu montei minha Big Band, eu sou um cara de grupo. Sim. Eu não sou aquela... fazer as coisas sozinho. Não tem nada disso, cara. Eu acho que tudo que o Skank construiu, as coisas foram em grupo, o sucesso... no Skank nós não somos 4, nós somos 5. O Fernando Furtado, que é nosso empresário, né? Igual eu falo, o Skank continua existindo, tá aí. A gente só não faz mais show e não vamos criar mais nada novo. Mas o Skank tá aí. Nós somos 5. O sucesso, o êxito da carreira do Skank é responsabilidade dos 5, cada um tem o seu papel extremamente importante dentro disso. E eu penso assim, então eu gosto de grupo, eu gosto de perguntar para as pessoas. Agora eu tenho mais liberdade, mas eu tenho pessoas que eu converso, que eu falo, por isso que eu gosto tanto de compor com pessoas. Leone compõe do jeito, Frejá de outro jeito. A Zélia, por exemplo, essa música, liguei para ela, descobri que ela é mais ou menos meio prima, que tem um tio dela que é Portugal, aí eu liguei pro meu tio, falei, não, eu lembro desse sim, ele é parente sim, é um pouco distante, então eu descobri que então só chama a Zélia agora de prima. E é legal, quando é que eu poderia descobrir isso? Entendeu? Então essas coisas, você ter a liberdade, mas ser de grupo, eu acho muito legal, porque você acaba corrigindo, às vezes, supostamente alguns erros, que quando você toma as decisões sempre sozinho, alguns erros que você pode cometer. É sempre bom ter alguém para te falar assim, você está errado. Você sabe que a gente teve a pandemia, né? E home office imperou geral, né? Você não tinha muito o que fazer, né? Ninguém tinha opção.
E, beleza, muitas empresas adotaram, a gente também adotou e tal. E a principal dificuldade que a gente teve é a interação entre pessoas começa a minguar a criatividade, começa a minguar solução. Então, assim, quando você tá em grupo, normalmente a solução aparece mais rápido, de uma forma melhor do que quando você tá sozinho. É interessante. Foi só um comentário que me aconteceu aqui que você começa. Extremamente importante. Eu sou nerd, ok? Uso óculos, sou nerd, gosto de tecnologia. Então, o que significa? É porque antigamente ser nerd era o patinho feio. Era, mas coisa hoje ruim. é legal. Hoje é legal. Hoje é legal. Você é da hora, você é nerd. Pô, beleza. Ufa, até que enfim. Esperei uns 30 anos para esse momento chegar. Beleza, cheguei. Então, todos os problemas que acontecem, eu vou estudar, né? E aí você começa a ver que... até pedi o que a gente estava falando aqui. O que você estava falando A gente lá estava falando de mercado corporativo. A dificuldade e aqui a gente voltou a falar sobre grupo. Grupo, isso. É porque... Tudo bem. Sou nerd, pode beleza. falar. O escritório novo da Apple, que é aquele circular, aquele prédio maravilhoso. Sim, é bonito demais. Eu já fui lá no prédio antigo. Onde é que era o prédio antigo, tinha o letreiro lá, tudo certo. Tinha uma lojinha lá, você comprava as camisas e tudo. Aquele prédio foi criado daquele jeito um pouco para as pessoas poderem se encontrar. É mesmo? Porque isso que você está falando é extremamente importante. Às vezes você cria soluções maravilhosas no momento do cafezinho. E quando você está só no seu lugar, você não tem aquele negócio de olhar para o cara do lado e falar assim: deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu tô com isso aqui, papapá, né? O que você acha? Isso acontece muito nesse momento de interação. E com home office, isso é muito difícil acontecer. Porque quando você desliga o computador e a tela, você está em casa. Aí o que está em volta ali, que consome o seu tempo, são coisas de casa, não da empresa. Entendeu? Você não é o ambiente físico em volta, onde você está, ele influencia muito. Aí falando até do negócio que é muito legal, sobre montagem de grupo, né? Eu estava conversando com o Menescal. Pô, Menescal, Bossa Nova. O Menescal está com 80 e poucos anos, porque eu sou representante da Abramos para Minas Gerais e Espírito Santo. Abramos, para quem não sabe, é uma das entidades debaixo do ECAD, né? E aí, num evento em Vitória, ele falou assim: poxa, o encontro, aquela coisa do apartamento da Nara Leão, que era um apartamento onde todo mundo se encontrava. Praticamente a Bossa Nova, o movimento de Bossa Nova foi criado ali no apartamento da Nara. Por que aconteceu aquilo? Porque a Nara tinha 14 anos e os pais dela não queriam que a Nara fosse para outro lugar com 14 anos. Então os pais dela chegaram e falaram assim: não, vocês podem vir aqui para casa, a sala estará sempre disponível para vocês, a porta do apartamento estará sempre aberta para que vocês possam vir para cá, mas que a Nara esteja aqui. Então, o que é isso em termos corporativos? Os caras criaram um meio ambiente, um lugar perfeito para que eles pudessem desenvolver a ideia da Bossa Nova. Então, eu devia, aí brincando, eu até brinco com isso, eu devia ter uma estátua para os pais da Nara Leão. Porque eles que, entre aspas, criaram um escritório e provavelmente forneciam um cafezinho, biscoito, banheiro, para tu ir no banheiro. Aí eu perguntei para o Menescal, quanto tempo demorou esses encontros na casa da Nara? Ele falou assim: demorou 10 anos. Caçamba. Aí quando você começa a pensar nos Beatles, quando os Beatles foram para Hamburgo, e eles tocavam horas e horas e horas e horas para fazer dinheiro, o que eles fizeram ali, além de fazer dinheiro tocando horas e horas e horas? Uma conexão que anos depois fazia todo sentido, porque você já imaginava, quando você tocava, o Skank durou muito tempo, a gente sabia disso. Quando você tocava junto, você não precisava nem olhar para o lado. Você sabia o que o outro ia fazer. É aquele time que é o cara do meio de campo, que sabe, é o Toni Kroos no Real Madrid, que ele mandava a bola e nem olhava, porque ele sabia que o Vini Júnior já estava subindo. Então, isso a gente... o home office quebra um pouco isso. Então, assim, a galera falava muito isso do Skank, que o Skank tinha uma cola. Por que é essa cola? Essa cola começou a gente tocando em bar. Quando a gente começava a tocar, não eram só bons músicos. Era uma cola que foi construída com as horas de ensaio, as horas tocando, né? Que é aquela máxima que vários esportistas falam, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
No nosso caso, quanto mais a gente tocou, melhor ficava o som quando a gente tocava junto. Então, voltando aqui, o que eu quero fazer daqui para frente é exatamente divertir um bocado com pessoas que eu conheci, meus ídolos, que eu não tive oportunidade pelo fato da carreira do Skank ter sido tão intensa. Sim. E voltando agora só ao mercado corporativo, você tá fazendo esses shows? Faço. E como funciona esse formato quando vai pra empresa? É o mesmo formato do que você tá usando nas casas de show, teatros, não? Cara, eu falo que aí usando um termo que a galera gosta, eu falo que é o show 2.0. O que é o show 2.0? O show, ele é muito engraçado isso. O show é aquele negócio, a plateia tá aqui, o artista tá lá no palco. Qual que é a interação que você tem? A interação é você falar, ô. Aí o plateia, beleza, né? Eu vou cantar o refrão aqui se chama, aí no refrão o artista baixa o som pro público cantar. Beleza. Esse é um nível de interação. Eu acredito em mais coisa que isso. Então, por exemplo, quando eu faço essa coisa corporativa, dependendo se é só piano e voz, eu deixo o microfone do lado. Falo assim, esse microfone, só piano e voz, assim, eu vou contando histórias, esse tem um painel de LED, vou mostrando a imagem, o microfone, falo assim, esse aqui é o microfone do corajoso. Eu quero saber quem é que quer cantar comigo. Mas tem que saber a letra. Mas eu posso colocar a letra aqui num tablet também, se não souber a letra. Para as pessoas participarem mesmo. Porque o legal do show, quando você sai de casa para você ver um show, é para tornar aquele momento único na vida das pessoas. Então, se a pessoa tem a possibilidade de participar junto de alguém que ela tem como referência, ou que que compôs uma música, ou lançou uma música que fez parte da trilha sonora da vida dela, aquele momento se torna único. Então, como eu gosto de cantar, por exemplo, eu tenho um show que eu canto só coisas do Roberto Carlos, com uma banda de bossa do Rio de Janeiro, que é a Conexão Rio. Inclusive, eu vou fazer esse mês no Rio e vou fazer em Belo Horizonte. Depois, provavelmente, até o final do ano, eu faço aqui em São Paulo. Que tem muito isso. Então, eu brinco. Então, eu falo assim, olha, eu vou tocar uma música aqui, eu quero que alguém venha aqui fazer uma declaração. Que seja de amor, uma declaração de carinho para alguém que está presente aqui. Aí a galera vai? Sempre. E o mais legal é que de vez em quando eu olho assim e falo, cara, já aconteceu algumas vezes. Até em Goiânia foi a mais bonita. Falei, bicho, eu fiquei com inveja. O cara fez uma declaração tão bonita para a namorada dele. Eu falei, cara, bicho, você mandou bem demais. Aí você torna aquele show único, você torna aquele momento na vida daquele casal única. Já aconteceu de uma mulher ir falar para a namorada dela que estava na plateia também. Eu acho isso muito legal, porque senão fica aquela coisa fria. Não é um negócio. Você tem que transformar aquilo numa coisa única. Entendeu? Então eu faço desse jeito. E como eu já fiz várias vezes, eu já tenho mais ou menos como controlar. Tem uns que são exagerados, não querem sair do palco. Aí você tem certas coisas que você fala assim, acho que tá bom. É o cajado, o cabo do guarda-chuva, que você pega assim, puxa o cara fora assim, ó. Isso. Mas essa é a magia. Entendeu? Então, acho legal o ambiente corporativo. Que bom que o ambiente corporativo usa a música, que ela poderia usar outras ferramentas. Eu recentemente, há 2 meses atrás, eu fui em Londres ver o show imersivo do ABBA, que é um negócio sensacional, lindo. Quem for para Londres, eu recomendo. Chama... como é que chama? ABBA Arena. É um lugar para 3.000 pessoas, totalmente imersivo, com holograma dos caras, uma banda maravilhosa. É um negócio, cara, de outro planeta. A banda é ao vivo? A que toca? É uma banda ao vivo, mas os integrantes do ABBA não estão lá, porque eles estão todos com 80 anos. Sim, mas aí eu imagino que devam usar as vozes originais da banda. As vozes originais com a banda tocando ao vivo. Uma banda linda, boa, maravilhosa, cara. Eu gosto dessas mesclas assim. Cara, a gente tem que fazer isso, porque a gente gosta... Isso é uma coisa legal da música, que é o seguinte. A sua música... ela tem principalmente as pessoas que trabalham com música, ok? Hoje a gente tem muito influencer que usa a música como ferramenta para se remunerar e para se divulgar. As pessoas que trabalham com música, é legal que a música delas seja maior do que a imagem delas. Porque a música continua do mesmo jeito, só que o artista fisicamente ele vai envelhecendo. Se ele sabe envelhecer bem, não fica pintando o cabelo demais, esticando a cara demais... o público vai entendendo, porque o público também vai envelhecendo, né?
E aí você vai entendendo esse tipo de coisa. Então, você usar esses recursos tecnológicos para, entre aspas, você que conheceu o ABBA nos anos 80, você tem a imagem dos caras com 35 anos, 40 anos ali nos anos 80. Então, você quer ir no show do ABBA, você gostaria de ter aquele momento para você ter memórias emocionais e visuais daquela época. Então, os caras com 80 anos não poderiam performar no palco. Então, eles colocaram o holograma lá. Então, você usar tecnologia a seu favor, mas já sabendo que será usado esse recurso no show, eu acho isso ótimo. E falando agora do Skank, assim, existe alguma possibilidade de vocês voltarem um dia, chegarem, vamos lá, vamos fazer uma reunião aqui? Cara, a gente nunca parou para pensar nisso. A gente ainda tem algumas coisas para lançar. Para começar, o registro do último show, né? Tanto de áudio quanto de imagem. O do Mineirão? Do Mineirão. Isso está pronto, o vídeo está pronto, o áudio está pronto. A gente só está resolvendo algumas coisas burocráticas para a gente poder viabilizar esse lançamento. E tem outras coisas que a gente gravou e que a gente não lançou. Agora, sobre voltar a tocar ao vivo junto, isso é uma coisa, eu acho que mais para frente, quem sabe algum dia. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. A gente não parou para conversar. A gente não terminou para brigado. Absolutamente. Inclusive, a gente ainda tem reuniões, porque a empresa não acabou, tem as redes sociais todas do Skank, o que a gente faz com isso? A parte de direitos artísticos, a gente ainda está resolvendo essa coisa toda. Porque o Skank era uma empresa lucrativa, com N funcionários, e que a gente teve que parar tudo. E tem todo um processo que é lento. E tem 1 ano, 1 ano e 4 meses... 5 meses que a gente parou. É um prazo muito curto. Mas eu acho que se vocês deveriam, se eu posso sugerir algo, eu acho que vocês deveriam, tá bom? Sim, fica o meu registro aqui. E eu quero ver esse do Mineirão, essa gravação. Eu não pude estar lá. É lindo. Eu juro que eu tentei, mas a gente tava aqui, não ia dar pra ir voltar do tempo hábil que a gente precisava, mas eu queria estar lá nesse último registro aí. Muito legal. E quem estava falou muito bem desse show, falou que a vibe tava muito legal. E eu quero assistir isso daí. Não demorem pra lançar, que eu sei que é burocrático, mas não demorem pra lançar, que é muito legal. É isso. Ô, Rafa. Henrique, desculpa, Rafa, olha, eu viajando. Henrique, uma coisa que eu queria saber de você agora. Você fez ali a sua parte, ok, minha carreira solo, vamos se divertir e tal. Você tem ordem pra diversão? Você sabe o que você tá planejando pro ano que vem já ou não tá planejando ano que vem? Chega ano que vem aí, eu vou decidir depois. Na verdade, assim, eu tenho essa segunda parte da Big Band pra lançar. Eu tenho 4 músicas inéditas prontas. Eu tô fazendo música com o André Frateschi. O André que tocou também fez o projeto com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Exatamente. Eu combinei com o Supla da gente fazer uma música e lançar. Eu quero botar... Quero ver essa, papito. Esse cara, ele é sensacional, eu adoro ele. Eu tenho um podcast que chama After Podcast, e a gente entrevistou o Supla semana passada. E eu até brinquei com ele, falei, Supla, você é um dos primeiros influencers do Brasil. Porque ele trabalha a imagem dele como poucos. Se andar com o Supla na rua, que seja aqui em São Paulo, qualquer cidade do Brasil, todo mundo reconhece, porque ele é um cara grande, que tá sempre vestido de roqueiro, cabelo louro, espetado. Só que ele é um cara que é assim 24 horas. Ele não é o Supla em algumas horas e depois vira uma pessoa normal, igual tem muita gente que faz isso. Ele é aquilo 24 horas. O normal é aquilo. Imagina como é que ele acorda, né? Imagina, deve ser legal isso. Ele acordar e olhar no espelho e ele tá com o cabelo daquele jeito. Ele me falou, cara, eu sou isso. E eu concordo com ele, eu sempre vi ele assim, ele sempre foi assim. Só que ele faz isso de uma forma leve, né? E eu acho muito legal essas pessoas que fazem esse tipo tem esse tipo de posição, assim. Mais uma vez, eu até pedi o que a gente estava conversando, porque o assunto aqui tá tão bom que eu fui fugir aqui um pouquinho. Era sobre se você tá planejando o futuro. Isso. E aí você começou a falar das gravações que você tem. Isso, então tem uma parte da Big Band a ser lançada. Tenho 4 canções que já estão prontas. Uma delas é essa com a Zélia. Tem essa música com
com o André Frateschi, tem essa música com o Supla para fazer. Mas eu tenho vontade de gravar um disco de piano e voz. Uma coisa... Porque tem uma coisa que é muito legal de você sair, de ser músico, né, integrante de uma banda e se tornar o cantor, que ali você se expõe muito mais, né? E o seu corpo passa a ser o seu instrumento, a história de cantar. E o piano e voz é como quando você vira vocalista assim, você tá meio que despido. Mais vulnerável? Completamente vulnerável. Mas isso é o que é legal. Uma vez eu conversei com o Matheus Nastergalli, peguei um voo, falei, ô Matheus, você é um cara, você é um ator que entra tão bem nos personagens, tão profundamente nos personagens, é impressionante. Como é que você faz isso? Porque eu me tornei cantor, eu tô vendo assim, a cada show que eu faço, eu chego no final do show, eu tô destruído. Ele falou, Henrique, isso só funciona com muita técnica. Quanto mais técnica você tiver, mais fácil você entra nos personagens, mais fácil você sai dos personagens. Não fica tentando fazer isso de uma maneira bruta, crua, não. Estude, se prepare, que vai tornar isso muito mais prazeroso e mais profundo. Foi isso que eu fiz. Eu tenho aula de piano até hoje. Tenho um cara que eu faço uma preparação vocal com ele, exatamente para tornar essa tarefa ela mais prazerosa e mais fácil. Então eu quero fazer um disco de voz e piano, que seja com músicas inéditas, que sejam com regravações. E sabe aquela coisa de domingo de manhã, você escutar um disco assim legal, gostoso, acordei, beleza, vou colocar aquele disco, é só piano e voz, legal, gostoso. Porque eu sou assim, eu gosto disso. Na minha casa é assim, domingo de manhã, quando eu tô lá, ou quando eu acabei de chegar de viagem, abro o meu piano, o café ainda tá na mesa, começo a tocar, minha mulher fala assim, toca aquela. É legal isso. E não coisas assim, performáticas. Eu acho que a maturidade, ela traz um pouco isso também. Então, é o tipo de som, eu acho que é bem relacionado à maturidade. Coisas, às vezes, mais reflexivas, né? E a simplicidade, ela é mais difícil, porque qualquer pequeno deslize, ele aparece muito fácil, né? Então vai ser um grande desafio, mas esse é um desafio que eu quero. Você faz aula de piano até hoje? Faço. Que Até demais. tem no meu Instagram lá, meu professor, Clóvis Aguiar. Que legal. É gostoso. Sabe o que acontece? Eu não falo assim, eu preciso aprender a tocar piano. Não. Eu preciso aprender a tocar as músicas. Não é isso. Mas existe uma diferença entre o bom e o ótimo, que ela é muito sutil em termos de resultado, mas em termos de caminho, é um caminho longo, às vezes. Então, uma das coisas que... tem um cara no Brasil que faz isso maravilhosamente bem, que é o César Camargo Mariano. Ele se especializou... Meu ídolo, viu César? Você é meu ídolo. Ele se especializou em acompanhar cantoras, normalmente cantoras. Tanto que boa parte da história da Elis, ele era marido dela, ele tocando com ela. Que no caso da sutileza, você conseguir equilibrar o peso de cada nota num acorde. Porque cada acorde, ele tem uma função na música. Se você não dá o peso certo para aquele acorde ou para aquele detalhe no acorde naquele momento, muda para o caminho da música. Então, assim, adoro fazer isso com ele. Falo assim, olha, essa música aqui eu toco ela assim. Como é que você tocaria? Ele fala, eu faria por esse caminho. Eu falo assim, isso é legal. Mas ele te mostra, ele toca, faria por esse caminho, ele te fala? Não, ele toca. Eu tenho um show que eu faço com ele, são 2 pianos. Eu tocando com ele. Aí a gente toca coisas do Skank, sempre toca coisas do Skank, né? Afinal de contas, a minha história é o Skank. Total. Que seja no ambiente corporativo, que seja nos meus shows de teatro, alguma coisa assim, shows abertos, ou que seja nesses mais... Por exemplo, tocar 2 pianos, tem sempre coisa do Skank. E aí fica sempre a gente tocando junto. Então a gente tem que ter como é que fala assim? Saber o Waze, né, de cada um, né? Porque música é muito isso, né? Você
você sai de um ponto e chega no outro, que é tocar uma música. Você pode passar por caminhos diversos, caminhos harmônicos. Então você tem que coincidir os caminhos. E os caminhos dele, como ele é mais jazz que eu, às vezes os caminhos, você fala assim, opa, você virou à esquerda e eu virei para a direita. Nós vamos chegar lá na frente. Então eu vou entendendo exatamente isso. Quais são as opções e quais são os detalhes. Porque isso faz muita diferença no resultado final, né? Então, Toda semana, terça-feira, 11 horas da manhã, eu tenho aula de piano. que legal, que legal. Essa eu não sabia, mas tem muita gente, né, que pratica ainda, né? Muito músico profissional que pratica, por mais que ele não tenha uma aula, mas assim, acorda, vai lá, pega o seu instrumento. A vida é faz. aprender, cara, senão depois fica só repetir, né? Eu tava conversando esses dias, eu não vou lembrar qual é o músico, mas era um baterista gringo, e ele ia gravar um álbum aqui em São Paulo. E ele tinha lá as datas de gravação, você vai ficar aqui 2 semanas e tal. E ele falou assim, eu vou, mas eu preciso de um estúdio, pode ser simples o estúdio, com uma bateria assim, montada e tal. Ele falou, tá, mas o que você vai usar o estúdio? Pra que você precisa? Ele, nada, só pra treinar. Aí, assim, ele ia pra gravação, os dias que ele tava de folga, ele chegava cedo no estúdio, treinava lá 1, 2 horas, e não era um artista novo. Treinava lá 1, 2 horas, porque pra ele precisaria manter o ritmo dele, porque é aquilo que ele faz, ele ama aquilo fazer, ele precisava manter o ritmo, aperfeiçoar, melhorar, manter a forma dele. E eu falei, meu senhor, o cara veio pra cá, ele poderia, tô no Brasil. Eu tenho 3 dias sem gravação, vou dar uma volta aí. Vou dar uma volta. Não, ele ia pro estúdio de manhã tocar. Era só uma curiosidade que eu falei. Caramba, velho. É por isso que as pessoas são quem são, né? Exatamente. E eu acho que isso, além de você ter prazer naquilo que você faz, é você procurar tirar o... Na verdade, à medida que você vai aprendendo, é você tendo mais ferramentas para fazer, às vezes, as mesmas coisas. Você fala assim, olha, hoje eu posso fazer diferente aquilo que eu sempre fiz. Porque agora eu aprendi esse caminho. Isso, para mim, eu sou nerd. Eu estudo. Tudo que acontece na minha vida, eu gosto de entender o porquê que aquilo aconteceu. Obviamente, eu não estou falando aqui que eu estou metrificando todas as coisas. Não. Eu acho que o momento da criação, ele é um pouco... Você tem que ter a liberdade. Tá, mas depois que você criou, você entender aquilo que você fez, eu acho que é legal também. Né? É isso que eu procuro fazer. Muito bom, muito bom. Datas de show, tem alguma já marcada, próximas? Bom, minhas próximas datas de show, eu vou fazer em Belo Horizonte 2 shows com essa banda que chama Conexão Rio, só tocando Roberto Carlos. Que essa é mais bossa que você tinha falado, né? É uma coisa mais intimista, assim. Acabei de fazer no Manouche, no Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso. E aí eu vou fazer em Belo Horizonte. Mas eu tenho feito shows, é mais fácil procurar no meu Instagram, que é AH Portugal, tá até escrito aqui, né? Que tem toda a minha agenda. Mas eu vou fazer aqui em outubro, aí isso é uma diversão total. Que é um show com Jorge Israel e Charles Gavan dos Titãs. Esse eu tô curioso pra ver. O Jorge, ele vai tocar o quê? Não é Jorge, né? É George, né? George, Ele toca sax, toca violão. Ele vai tocar geral, então, não só sax, violão. Eu provavelmente vou tocar trompete também, que eu estudei. Não, não sou especialista, não. Sou cara de pau. Trompetista, cara de pau. A sua bochecha já dá aquelas infladas quando você vai no trompete? Não, você tem que segurar, cara. É muito mais diafragma mesmo. Isso são coisas da época do Skank. Eu tinha uma música lá no Skank, que era do primeiro álbum do Skank, que eu, em determinado momento, eu subia lá e tocava um pouquinho. E o Charles? O Charles vai tocar batera. Mas o Charles tem um negócio que é muito importante numa banda. A gente começou a montar o repertório e ele tem aquela coisa extremamente organizada, né? Ele tem os caderninhos dele e tal. Ele falou assim, olha, vamos ver aqui, carreira do Kid, tais sucesso. Carreira do Skank, tal coisa. Carreira dos Titãs. Ele foi falando, foi citando, foi criando, inserindo músicas completamente diferentes. Cara, é um show dia 19 de outubro, no Blue Note, aqui em São Paulo. Para quem gosta de pop rock, será uma grande celebração com muitas surpresas. Que legal, mano. 19 de outubro no Blue Note, aqui na Avenida Paulista, isso, né? No Conjunto Nacional ali, né? Muito legal. Esse eu tô curioso pra ver, hein? Esse eu quero ver.
Muito bom, Muito muito, bom. bom. Não, o famoso não percam. Não perca, imperdível. É agora ou nunca. Muito bom. Esse aí vocês vão rodar ou vão ser shows bem únicos, assim, tipo, agora... Não, vamos rodar, sim. Mas é mais uma daquelas coisas que eu falo, assim, tá na hora de encontrar com os amigos. Quando a gente anunciou que o Skank ia acabar, porque eu tinha um programa de rádio com o Charles. E aí eu liguei pro Charles e falei assim, ô Charles, como é sair de uma banda? Liguei pra ele, perguntei. Ele me falou uma frase muito legal. Falou assim, Henrique, só te falo uma coisa, nunca diga nunca. Guardei, beleza. Aí quando os Titãs voltaram, aí eu liguei pra ele de novo. Ô Charles, como é voltar para uma banda? E ele falou o quê? Ele falou as coisas muito interessantes. Falou assim, Richard, eu tenho que refazer várias coisas. Primeiro, é refazer as cases da minha bateria. Porque eu não tenho mais as cases da minha bateria. Ele se desfez, meu Deus. Aí a gente ria, dava risada, porque são coisas que fazem parte de um cotidiano quando você tem uma agenda contínua. Ele, depois que saiu dos Titãs, ele não teve uma agenda contínua, ele foi fazer programa de esportes, o som do vinil, várias outras coisas, né? E aí eu falei, caramba, são detalhes que eu nunca tinha parado para pensar, porque eu sempre tive case de teclado. Então as coisas estão sempre prontas. E ele não, ele falou, não, eu tenho que refazer as coisas. Então, esse show com o Charles e com o George Israel, quem gosta de pop rock, é legal, tá bacana. Boa. 19 de outubro? 19 de outubro. No Blue Note, aqui em São Paulo. Em São Paulo. E em BH, qual é a data que você falou agora com a galera do Rio? Qual foi a data? É 20 e 21 de setembro. 20 e 21 de setembro, boa. No Bareto do Hotel Fazano, em BH. Que legal, lugar legal. Muito legal, muito. O show é fino, cara, fino. Você sabe uma recordação que eu tenho sua? Inclusive, você estava conversando agora há pouco com a Luca, né? E a Luca me perguntou assim, eu tava falando que a gente foi lá no estúdio do Ferrete lá, né? Isso, lá em BH, foi 2005. Pouco tempo, hein? 2005 ou 2004? Não, foi 2005. Eu fui lá, eu estava lá, eu, a Luca e um outro produtor chamado Rubão, a gente foi lá, e o estúdio lá no fundo. Era um barracão no fundo da casa. Um barracão estiloso, né? Um barracão estiloso. Era muito legal o estúdio. Muito. Ele tava nas vias de reforma, vocês iam reformar ele ainda. E por coincidência, depois eu fiz aula com o Renato Cipriano, e naquele momento o Renato Cipriano que estava gravando e mixando aquele material que a gente fez. Eu tive aula eu fiz áudio e acústica, né? E Renato Cipriano é um cara que ele, acho que agora não tá mais, mas ele fazia parte de uma empresa gringa. WSDG. Que construiu, sei lá, acho que 80% dos estúdios do Brasil. O famoso Electric Ladyland foi o sócio dele na época que fez. Exato. Electric Ladyland do Jimi Hendrix. Sim, ele é um gênio, Renato Cipriano. Ele é outro nerd, mais um nerd. Ele ganhou Grammy com vocês, não ganhou? Eu tô louco. Acho que ganhou sim. Eu acho que ele ganhou Grammy com vocês de mixagem, gravação, sei lá, alguma coisa parecida. E a memória que eu tenho foto desse dia também, da gente lá na casa de vocês, era um programa chamado Atendendo a Pedidos. E qual a curiosidade, né? Era assim, a galera ligava, tava lá no estúdio, vocês estavam lá, era ao vivo o programa, a galera ligava e pedia uma música que vocês tocavam, né? Isso é legal, né? E uma coisa interessante, um estúdio, ele não tem um telefone que você liga na mesa ali pra você poder ouvir, né? E eu tive que fazer uma gambiarra pra poder ligar o telefone na mesa do estúdio. Aí eu levei uma mini híbrida. Híbrida é um aparelho que converte linha de telefone em áudio. Áudio de XLR, áudio de... Sei, áudio normal, áudio da mesa. Sei. Tem um casamento de impedância, não essas sabia coisas. disso, E aí vocês não tinham uma linha telefônica lá no fundo, do barracão chique que você falou ali. Isso, não tinha telefone lá. Aí eu tive que ir no andar de cima, que é um sobrado, a parte da frente. Eu tive que ir no andar de cima. Eu emendei uma tomada com fita isolante. E eu levei cabo pra se precisasse. Eu estendi pela janela, pelo telhado, eu saí por fora. E eu liguei lá dentro pra ligar lá dentro, pra poder colocar o ouvinte naquele momento. E a gente ligou por lá pra poder falar com o ouvinte e colocar ele no ar ao vivo. As pessoas que estão em casa nos vendo, não participam desses momentos emocionantes da vida, né? E vou te falar, Renato Cipriano, ele me ensinou muita coisa. Renato é muito bom, cara, muito bom. Bom, ele é bom de gravação. Abração pro Renatão aí. Ele é bom de arquitetura, né?
Ele é um cara que misturou arquitetura, beleza, né, da arquitetura com Com áudio. Né? acústico, Com acústica, isso São um mesmo. pouco, normalmente a arquitetura é um pouco inimiga do áudio, né? Muito inimiga, né? É. E eu lembro que rolava uma discussão, até pra galera que construía, né? Todo mundo pensava em conforto visual, né? Então, iluminação, né? Era muito falado, o ambiente, mas ninguém prestava muita atenção para o conforto acústico. E era uma das coisas que talvez mais influenciava no conforto de quem estava ali dentro. Exemplo, num restaurante. Você vai, aquela barulheira, você não consegue conversar com a pessoa da sua frente. É agradável? Salão de festa de prédio. Nossa. Salão de festa de prédio, que festa seria para ser um momento agradável. Não tem nada terrivelmente acústico do que um salão de festa de prédio. Exatamente. E ele falava que ele já estava, naquele momento, né? Ele estava na empresa ainda, e ele recebia muitos projetos de empresas, restaurantes, salões, não só anfiteatros, porque ele fez anfiteatro também, teatros e tudo. Eles fizeram o mundo inteiro, né? Mundo inteiro. Mundo inteiro. Eu lembro que ele falava que tinha números que não casavam de paredes, né? E o cara tava lá num prédio quadrado e ele fez um estúdio todo torto. E você falava, mano, por que você não aproveita a bendita daqui, né, Renato? Ele falou, porque não bate o cálculo, ele dá um número X e esse número X ele gosta de reflexão. Então você quebra pra não dar exatamente assim, meu Deus do céu, velho. São os detalhes da acústica, né? Que ninguém fica sabendo, né? Não fica. Mas foi só uma curiosidade que eu Muito lembrei. bom, bela curiosidade. E a Luca falando aquilo voltou nossa, um remember muito grande daquela época. Eu falei, caramba, mano. E eu não lembro qual era o álbum que vocês estavam trabalhando em 2005. Qual era? 2005 era o Cosmotron. Cosmotron. Era o Que Cosmotron. tem Vou Deixar, que tem Dois Rios. Exatamente. A gente ia acabar de entrar com o Vou Deixar. Era exatamente essa fase. E Vou Deixar o baita musicão, sucesso também. Cara, a gente fala muito que o Vou Deixar foi talvez um segundo ápice que o Skank teve na carreira, né? Todo mundo fala segundo ápice, assim, o Skank tem uma carreira muito estável, né? Sempre teve uma carreira muito estável, mas tem momentos de alta. Por exemplo, Garota Nacional foi um negócio que explodiu total, mas Garota Nacional é de 96. E aí 2003, 2004 foi com Vou Deixar, a música explodiu de novo, foi o ringtone, virou ringtone, acho que 2004 ou 2005, o ringtone mais vendido do Brasil. Não, Vou Deixar foi na abertura de novela da Globo, foi uma coisa muito explosiva, então foi muito legal. E esse álbum foi muito comentado, né? Como um grande álbum. Para quem não conhece, é aquele álbum que tem as quatro caras, um álbum laranja, né? Sim. Tanto que as nossas camisas de futebol se tornaram laranja por causa disso. Eu adoro. Tava vendo o Zé Luiz aqui, né? Ele com um casaco da Holanda de 74. Né? Para quem, obviamente, quem é velho como eu, a seleção da Holanda era uma seleção muito charmosa em 74, porque ela quebrou todos os padrões e tal, que tinha o Cruyff. O goleiro da Holanda tinha a camisa número 8. Detalhes de quem é velho. Qual é o álbum, assim, do Skank que você fala? Não tô falando que teve maior sucesso, porque aí você vai... Mas o álbum que é mais comentado do Skank, você fala assim, não, esse álbum aqui, todo mundo fala desse álbum. Não tô falando o seu preferido, tô falando que o que você, como banda, recebe como feedback. Você fala assim, cara, esse álbum aqui, todo mundo fala desse álbum, que é muito bom. Se você pegar a carreira do Skank inteira, todos os álbuns, a gente tem praticamente quase como se fossem duas bandas, tá? O início do Skank é a referência jamaicana, tô falando do primeiro álbum. O segundo álbum, que é o Calão, que tem Te Ver, Jack Tequila, Pacato Cidadão. Aí depois você tem o terceiro, que é Garota Nacional, Partida de Futebol. É a nossa fase mais jamaicana. A gente teve um álbum que foi meio híbrido, que é o Siderado, que tem Resposta, que tem Saideira. E aí a gente mudou bastante. Aí a gente lançou o Maquinarama, que tem 3 lados. Aí a gente foi para um lado mais inglês. Que aí você tem o álbum que é o Cosmotron, que é esse laranjinha que eu tava falando aqui, que é muito bem comentado. É legal você ver a turma que gosta de rock, fala assim, é legal você chegar o cara e falar, ô, véi, eu não dá moral pro Skank não, mas esse Cosmotron aí é legal, hein? Então, assim, a gente agradou um outro público completamente diferente que se acostuma com o Skank no início da carreira, a gente com bermuda, camisa de futebol, cabelo mais ou menos raspado, tênis de couro, de cano alto. E depois a gente
ficou mais inglês, que aí é o Maquinarama, que é de 2000, é o Cosmotron, que é de 2003, o Carrossel, que é de 2006. Esses foram álbuns talvez mais ingleses, um pouco mais psicodélicos e tal. Aí depois a gente teve o Estandarte, que é um álbum mais aberto, e depois a gente fez o Velócia, que foi o nosso último álbum de estúdio. Então a gente tem a nossa fase reggae, Jamaica, depois uma fase mais inglesa, e depois a gente fez as pazes com a gente mesmo e lançamos 2 álbuns que eram mais abertos. Então, assim, álbuns que eu falo assim, pô, esse álbum é muito legal. O Cosmotron é um álbum muito legal. E o Samba Poconé, esse é um álbum internacional. Por que eu falo que ele é um álbum internacional, que é o que tem Garota Nacional? Ali, a gente mostrou uma mistura que eu falo isso com orgulho, que depois nenhuma banda brasileira fez. Na verdade, é difícil ter isso. Nesse disco tem música em francês, tem um rap em francês, tem música cantada em espanhol, arranjos maravilhosos, a música Sem Terra é um arranjo de metais inacreditável, é lindo. Esse álbum, inclusive, nos levou para o mundo inteiro. Entendeu? Então eu diria assim, eu celebro 2 álbuns que eu falo assim, tecnicamente, artisticamente, quais são os álbuns mais legais da carreira do Skank? Eu falo, o Samba Poconé e o Cosmotron. Parecem 2 bandas completamente diferentes, mas a gente sempre foi assim, a gente sempre misturou coisas que foram muito, às vezes, antagônicas, mas que fazem parte da história musical de cada um ali dentro da banda. Sensacional. Cosmotron é o que eu ouço a maioria falar. Todo mundo fala muito do Cosmotron como referência mesmo, né? Não assim, eu gosto. Não, referência, sabe? E eu gosto de todas as fases de vocês, assim. Mas sabe o que é legal do Cosmotron? É uma coisa que a gente fez quando você foi lá no estúdio, você viu lá. Por que a gente montou o estúdio? Porque o artista, ele tem aquela coisa de ter um show legal e ter álbuns legais, né? Só que para você fazer show, você vai experimentando, você vai fazendo show legal, beleza. Só que álbum, normalmente a gravação de álbum, para uma banda que sempre fez muito show, você tem que gastar tempo dentro do estúdio para você conhecer bem o estúdio. Então, beleza. O estúdio lá de Belo Horizonte era meu, do Haroldo e do Lelo. Tá? O Fernando e o Samuel não faziam parte da sociedade do estúdio. O estúdio era de nós 3. Nós chamamos um cara, que é o Claré, daqui de São Paulo, para dar um curso de áudio pra gente. O Claré ali da escola de áudio aqui? Exatamente. Marcelo Claré. Eu também me formei com o Marcelo Claré. Isso. A gente chamava ele de Senhor Orelha, porque ele tinha um ouvido absoluto das coisas, ele falava tudo. Exatamente. A gente levou ele para Belo Horizonte para quê? Se você quer fazer uma boa gravação, você tem que entender como é um compressor, o modelo, a forma do microfone, como é que você capta melhor o áudio que você quer passar da sua música. Então a gente levou ele para Belo Horizonte para ele explicar para a gente. Então ele foi explicando cada coisa. Então a gente aprendeu a utilizar o estúdio, aprendeu a utilizar os equipamentos para aquela música, para esse tipo de som. Para esse tipo de som, esse microfone aqui, ele não aguenta um som tão alto como esse, que a gente chama de SPL, né? Então esse microfone ele não serve para isso. A gente tem que botar um outro tipo de microfone aqui. A forma dele aqui, ele tem que ser um supercardioide, por quê? Porque a gente precisa daquela coisa fechada. Mais fechada. Beleza? Não, esse aqui a gente vai tocar uma coisa mais aberta. Tá. A gente vai fazer o estéreo. Qual a forma? Você vai fazer em XY lá? Então você tem várias coisas que você vai aprendendo, que é uma coisa, por exemplo, para quem gosta de Beatles, que eles fizeram essas experimentações em Abbey Road durante alguns anos. Então a gente, de certa forma, a gente criou esse ambiente lá no estúdio para que a gente pudesse gravar da melhor forma possível. E o álbum Cosmotron é um álbum que eu, por exemplo, os meus teclados, eu praticamente gravei eles todos microfonados e praticamente na demo, porque a gente ensaiou para gravar o Cosmotron. Não é igual hoje em dia, vamos gravar uma música nova? Beleza. Um lá grava a bateria, o outro grava a guitarra. Mas tem uma coisa que é a dinâmica das canções, que você não consegue fazer isso na mixagem. É a dinâmica da execução. Isso, a música, com o excesso de tecnologia que a gente tem hoje em dia, perdeu isso completamente. Mas você gravou o teclado microfonado? Porque quando a gente fala de tecnologia, desculpa, é momento nerd, né? É o seguinte, bateria microfonada.
Voz, microfonado. Microfonado. Guitarra, Microfonada. baixo, a maioria das vezes microfonado. Microfonado. E não. teclado? Em linha. Em linha. A textura é outra. Falei, não. Mas aí você Quero gravar microfonado. E você botou um ampli estéreo ou você gravou mono? Gravei mono, depois você passa no efeito estéreo. Caramba. Olha as curiosidades, André. Aí você começa a descobrir por que a textura, por que é difícil você encaixar instrumentos analógicos, às vezes, acústicos, com instrumentos que você grava em linha direto na mesa. Porque a textura é completamente diferente. Entendeu? Então, os teclados do Cosmotron, eles foram praticamente todos gravados com um Fender Twin. Você usou um Fender Twin pra gravar? É. Nem um específico pra teclado? Porque tem alguns Não. amplos que a Lana lançava a linha teclado. Não, por Pive exemplo, tinha. o John Lord, que era o tecladista do Deep Purple, o organista, que ele era especializado em órgão, ele usava Marshall. Caramba, mano. Então, e voltando, você quer fazer uma coisa bem feita? Estude. Tenha seu momento nerd. Estude como é que é captado aquele som. O que você quer de resultado? Para você chegar naquele momento especial e falar assim, esse som é legal. Você usar, a gente usou muito a RE201, para quem não sabe, é uma câmara de eco de fita, para você criar aquela textura de som analógica, que não dá para levar para show, porque eu levava para show, de vez em quando a fita saía. Na hora que eu olhava, eu falava assim, cara, o delay parou de funcionar. Na hora que eu olhava, a fita tava no chão do palco. Falei, cara, isso não dá para levar. Para show tem que ser o pedal, o simulador. Mas pro estúdio, usa a fita. Sensacional. Cara, aí é que é o legal. Então, eu tô do mesmo jeito que eu já me diverti muito em estúdio, hoje eu me divirto no palco cantando. Você ainda tem o estúdio? Vocês ainda têm? Cara, a gente vendeu o estúdio. O Haroldo montou um maravilhoso na casa dele. E eu tô montando um pra mim. Ah, que da hora. É. Em casa mesmo? Não, em casa não. Eu moro num apartamento, aí não dá. então Aí eu montei um estúdio pequeno, que é exatamente, tô montando as coisas. Alguns teclados estão lá. Tenho todos eles ainda, mas aí tá num outro lugar separado. Pra me divertir, cara. O Haroldo fez o quê? Na sala de casa? Cara, o estúdio dele é lindo. Tem algumas gravações do final do Skank que a gente fez lá no estúdio dele. Então, ó, quem quer gravar com um baterista foda, pode procurar o Haroldo Ferrez no Instagram, que o estúdio dele é animal, cara. Animal. Se você quer uma sessão de gravação, é muito legal, cara. Eu conversando com o Renato Cipriano, né? E eu falei... Foi o Renato que fez a acústica lá. Se a Brod já tá do lado ali, né? Vizinho. Vem cá, querido. Ele... Não, eu tenho... Onde você mixa as coisas e tal? Não, eu mixo na sala de casa. Renato, na sala de casa? Não, ele tá mentindo. Não, ele mostrou a sala da casa dele. Ele montou um 5.1 na sala da casa dele. Isso. E aí, ele tinha uma foto dele sentado, porque assim... Você tem que ter um posicionamento correto para estar em frente às caixas de som, né? Isso. E a sala, o sofá não tá no lugar correto onde você vai sentar. Ele montava um lugar para ele sentar com um computador na frente dele e falou, isso é eu mixando na sala da minha casa. Ele sentado no meio da sala com um bagulho assim, mixando. Eu falei, meu Deus. Não, ele montou um estúdio maravilhoso na casa dele, cara. Mas assim, a época foi em 2006, acho que eu tive, ele não tinha. Recente assim, tem 10 anos que eu acho, que tá na casa dele agora. Foi pré-estúdio, ele não tinha o estúdio ainda, né? Nossa, é lindo, cara. E ele, tipo, pré-serviço, você quer contratar, você contrata? Ele também abriu pra contratação do estúdio? Sim, mais um, o Renato Cipriano, ele gravou várias coisas do Skank, e ele tá fazendo um negócio que é muito interessante, que é você trabalhar a parte da música pensando em saúde física. Então, eu não vou saber explicar, não, mas pode procurar Renato Cipriano na internet, vocês vão descobrir isso. Ele começou a pegar toda uma parte da música asiática, de você entender qual é a frequência boa, se você está com um problema de rim ou se está com um problema de fígado,
Como é que você faz todas essas coisas? É a parte de cura, né? Cura ou melhora. Não sei se é o jeito certo de falar, mas é tanto de bem-estar quanto de até tratamento. Eu já vi essa parte de áudio, assim. Eu não sabia que ele estava envolvido com isso. Que É legal. muito interessante, é muito profundo, é um negócio muito legal. É porque tem uma coisa que a galera fala que é o seguinte: no final, tudo é onda, tá? Então, quando você vai fazer uma ressonância magnética, é uma onda. Tanto que a ressonância magnética faz aqueles barulhos horrorosos, né? Beleza, tudo é onda. Então, existe toda uma linha da música voltada para isso, para tratamento e para gerar tranquilidade e tal. Não é música, simplificando, poderia falar que é coisa de música esotérica, alguma coisa assim. Mas ele é um grande estudioso disso e é interessante. Que legal. O que a gente não falou aqui, Henrique? Que, tipo, falta falar? Tipo, você Cara, não falamos como é que as pessoas me acham, né? Tá. Que pode me procurar Henrique Portugal no Spotify, em todas as plataformas de streaming, no YouTube também. Eu conto histórias de gravação de músicas do Skank, como é que as coisas aconteceram. Essas novas parcerias, essas músicas que eu estou lançando, os meus projetos, né? E minha diversão atualmente é o Henrique Portugal, que é o cara que toca piano e canta. E sempre cercado de boas companhias que eu adquiri durante toda essa carreira longeva do Skank. Quantos anos de carreira? Skank, a banda começou em 91. O disco independente a gente lançou em 92. Mas o primeiro disco pela Sony saiu em 93. Então a gente está falando de... Skank durou, assim, fonograficamente falando, 30 anos. 30 anos, 30. História muito... Pouca experiência, né? Cara, eu tenho mais tempo de vida no Skank do que fora do Skank. É, muito louco isso. Quase que deu para me aposentar, mais 5 anos eu ia requerer aposentadoria, 35 anos, né? De serviços prestados. Não deu tempo. Você precisava lançar um curso de como é estrada com uma banda, como é tocar na estrada. Você tinha que fazer o curso aí. Mas, cara, você sabe que eu dou palestra, tanto o pessoal perguntar, fala assim, que é montagem de grupo, né? Como é a montagem de grupo? Quais os elementos que são importantes numa montagem de um grupo? Você tem que ter um ansioso, um cara que é mais organizado, você tem que ter um porta-voz, você tem que ter um cara que pensa diferente, e hoje em dia você tem que ter um cara de ciência de dados ou um nerd, que é muita tecnologia. Esse é você lá? Esse sou eu. Aê! Aê! Grande Henrique! Cara, e é cara divertido. Do TI. E é divertido, cara. Saber explicar todas essas histórias, os problemas, as situações. É muito interessante. Porque é uma carreira muito estável, né? Não tem... Ninguém foi preso, ninguém foi acusado de nada. Com muita música boa, álbuns bastante coerentes. É difícil. Isso é verdade. É difícil você ver uma banda estável mesmo. É louco, né? Porque, sei lá, o meio artístico é muito louco. Tem os altos e baixos. E realmente, você falando agora, eu tava pensando, eu falei, é verdade, né? Cara, bicho, ó... Eu vou dar hora você falar, ninguém foi preso. Artista é bicho de zoológico. Por que eu falo bicho de zoológico? Normalmente são pessoas diferentes que você tem que ir num lugar especial para vê-los. Né? Aí você vê lá no zoológico e fala, esse aqui é africano, esse aqui é asiático. Ah, que legal. Então o tigre anda junto com o leão. Eu falo, não, tigre é asiático, leão é africano. É diferente. É igual o urso polar não encontra com o pinguim. Pinguim é lá embaixo. O urso polar é lá em cima. Então, artista, né, aquele negócio, você, não, esse cara aqui é rock, esse aqui é pop, ou esse aqui é pagodeiro, esse aqui é do samba. Então, assim, é legal, durante tanto tempo, conhecer e conviver com pessoas que pensam, não só dentro da banda, mas pessoas do meio artístico, que pensam e agem de forma tão diferente. Mas aí você começa a entender a história de cada um, você fala assim, entendi por que esse cara é desse jeito. Né? Você começa às vezes a entender as dificuldades que ele passou na vida, de onde que ele veio. Né? Normalmente pop rock e MPB, normalmente os artistas são todos meio de classe média. Não tem pop rock principalmente, não tem nenhum cara que veio de uma vida muito simples demais. É muito difícil, cara, praticamente impossível. No Brasil é praticamente impossível. Se você olhar todas as bandas, os artistas, eles tiveram uma formação, tiveram como aprender as coisas. Né? Alguns outros estilos, você vê as histórias. Tem muita gente que veio de origem muito simples.
né? Principalmente a música hoje, a música urbana hoje, que é a música dominante, ela tem muita gente que vem de origem muito simples. Isso é uma das coisas legais. Eu até escrevi um artigo, ele deve sair semana que vem, que eu escrevo para o estado de Minas, né? Que eu falo que a indústria da música atual é o maior fator de inclusão social que existe atualmente. Porque a música urbana, ela é oriunda da periferia, e os artistas continuam morando na periferia. Os estúdios, os grandes produtores, as produtoras continuam na periferia, e hoje são os artistas mais escutados das plataformas de streaming. Então a gente teve uma mudança muito grande na pirâmide de decisão e de consumo de música. Entendeu? Hoje a classe C e D define o que a classe A e B vai consumir. E na história da humanidade isso sempre foi ao contrário. Que louco. É o nerd, é o Henrique Nerd. Henrique, muito obrigado por você ter vindo até Prazer, aqui, cara. ter dado esse tempo pra gente, um pouquinho aí da sua experiência, dos seus trabalhos novos, Os cabelos brancos, né? A barba branca, cabelo branco. das nerdices que a gente tanto gosta. Muito bom. Obrigado, viu, Henrique? Prazer pelo convite, viu? Valeu. Obrigadão. Muito bom. Boa sorte aí pra frente. Esse foi mais um Chablau, gente. Até a próxima.